Bonjour, pessoal! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? A gente tá aqui no domingo. Domingo, já começa dando like, hein? Pelo amor de Deus, domingo! Que horas vão? 8h40 da noite. Estamos fazendo esse vídeo, então, gente, já começa dando like pra esses dois aqui, pobre, coitado. Já deixa o like aí, porque vocês sabem, né? Se eu tô aqui é porque tem história. É, com certeza. E vocês já sabem, né? Como o Gustavo já começou a falar, que quando o Gustavo tá aqui é porque a gente tá contando aí um pouquinho da nossa história, né? Recontando as nossas aventuras aqui por Paris, como é que foi nossa mudança. Se você tá chegando agora no canal e não sabe do que se trata a gente aqui contando disso, volta aí, maratona o canal, que tem vídeos aí que a gente tá contando, recontando qual que foi a nossa trajetória, o que a gente passou de perrengue, o que a gente precisou fazer pra mudar, quais foram as nossas prioridades pra mudar. A gente já contou tudo isso daí. Bota o card aí. Sobe card, sobe card. Tem card aí, a decisão e o planejamento. Dois vídeos já. E esses vídeos, assim, estão sendo muito importantes. Eu tô vendo que todo mundo, tem bastante gente que tá aqui que tá gostando dessa maratona de vídeos que a gente tá fazendo, explicando, contando um pouquinho de como que a gente veio parar aqui em Paris. E pra nós tem sido bem legal, né, Gu, contar aqui a história pra vocês. Ao mesmo tempo, gente, eu preciso frear aqui um pouquinho, contar um negócio pra vocês. Tem muitas pessoas vindo, né, claro, agradeço demais todo mundo que tem vindo tirar dúvidas com a gente a respeito da mudança de país, mas tem muitas pessoas que estão chegando aqui comentando, como é que eu faço pra saber de tal documento. Gente, a gente tá contando a nossa experiência, que tudo foi há quase 4 anos atrás, então assim, pode ter mudado muita coisa que vocês precisam saber de informação e que talvez na nossa época foi de um jeito, pode ser que agora esteja diferente. Então, claro que tudo que a gente souber de informação dentro da nossa vivência a gente vai estar contando, tanto que o sentido desses vídeos é justamente por isso, né, pra gente contar o que a gente fez, como a gente fez, mas saber exatamente sobre documentação, como está a questão de mudar de país hoje, a gente não consegue, tá, trazer todas essas informações atuais para quem de fato quer mudar de país, tá? Então a gente aconselha vocês buscarem informações aí mais específicas em sites de prefeitura ou com pessoas especializadas nesses trabalhos, tá? E bora pro nosso vídeo, bora começar, não quero continuar falando muito, porque esse vídeo aqui é comprido, o Gustavo fala demais, vocês repararam aqui agora. Então vamos lá que tem coisa pra gente contar aqui hoje. Então o vídeo de hoje, gente, é pra gente contar como é que foi do nosso embarque do Brasil aqui pra Paris, o que aconteceu, né, como é que foi essa primeira experiência de voo e os nossos primeiros dias aqui em Paris, tá? Então, Gustavo já tinha feito um voo, já fazia muito tempo atrás, ele já sabia como é que era entrar no avião, o que esperar da experiência toda de voar. Eu já não, primeiro voo meu, vindo pra Paris, coisa chique, uma menina muito chique. E a gente pegou conexão, a gente fez um voo do Brasil a Portugal, França. Pra mim não foi novidade, mas ao mesmo tempo foi, porque eu tinha viajado, sei lá, umas 2, 3 vezes de avião na vida. Uma vez só no internacional. Então, e fazia tempo, né? E eu não gosto, assim, de avião, sabe? Aquele negócio assim, sobe, daí treme, daí depois desce. Então não é muito não gosto de parque de Gustavo, diversão, não. Então, mas tem outra opção, né? Então a gente vai lá, pega o aviãozinho e encara, né? Encara, com certeza, porque aí foi o primeiro passo, né? O passo mesmo. Não consigo dormir, não consigo comer, passo mal, mas cheguei. Assim, né, gente, todo mundo tem os seus medos, seus pontos fracos, né, e me deu muito medo no primeiro momento. Na verdade, até embarcar eu não sabia muito que se tratava um avião, né, eu falei, bom, vamos lá, né, deve ser parecido com um busão. Só que não. Só que não. Mas assim, foi tranquilo, foi um voo até que muito tranquilo, né, Gu? E aí em Portugal a gente fez uma conexão, acho que de 2 horas ou 3 horas, não me lembro direitinho. E aí a gente terminou de chegar aqui em Paris e foi tranquilo, a imigração foi tranquila, tem muitas pessoas que perguntam sobre isso também. Em Portugal a Cá já teve um gostinho assim de, nossa, sair fora do meu mundo. Porque chegando lá, gente, tinha 2 francesas que elas estavam brigando, discutindo. E cara, foi muito doido, porque até então a gente só tinha estudado francês com a nossa professora Júlia, né, que a gente contou no vídeo passado pra vocês. E escutar francês na França é muito louco, entendeu? Tipo, você não entende um A. De tudo aquilo que você estudou, você fala, caraca, não sei nada, não estudei nada, não sei de nada, né? E assim, as meninas estavam numa discussão, ainda mais discussão, né? Porque quando a gente tá discutindo, a gente fala mais rápido, a gente gesticula mais rápido e tudo. E ali eu já tive o meu primeiro impacto, assim, com a língua. Eu falei, caraca,
que eu vim fazer aqui nesse lugar, que eu não tô entendendo nada do que as pessoas estão falando. Foi bem doido, assim, a primeira experiência. Mas tranquilo, Portugal, comemos uma pizzinha lá e viemos pra França. Exato. Chegamos aqui, como a gente falou nos outros vídeos lá, a gente ia ficar os primeiros meses na casa de um casal de amigos, então eles vieram buscar a gente no aeroporto. Descemos em Orly. Sobe cardeal, o vídeo de Orly. Orly! Tem vídeo aí? Não, é sério, gente. Tem vídeo que a Ká mostrou aí como O que é aeroporto Orly. de Orly. E daí fizemos um tour assim, rapidão, assim, como turista, assim, nossos amigos levaram a gente pra conhecer assim, Torre Eiffel, Arco do Triunfo, Champs-Élysées e tal, não sei o que, bem rapidão assim. Eles até perguntaram, vocês querem conhecer o que mais? A gente nem sabia o que mais tinha na França. A gente nem sabia o que mais tinha, gente. Não Eu sabia sabia o que tinha em tinha a Paris. Torre, a Champs-Élysées, Arco do Triunfo, e o que tinha mais aqui? Nada. Eu lembro que a gente ficou assim, de um lado pra lá, que nem parada tonta, sabe? Ah, tá, Champs-Élysées. A gente foi no Notre Dame também, né? Foi. A gente passou em frente ao Notre entrou. Dame, mas não entramos, tá lotado de turista a gosto, né? Já tava calor e tal. E, gente, assim, eu nem sabia onde é que eu tava. Sabe aquela coisa que parecia que, tipo, eu tinha acabado de casar, tô aqui e tal, mas eu nem sabia do que se tratava, de onde a gente tava. A gente tava parecendo aqueles astronautas, sabe? Que vai pro espaço e que fica... Tava comentando com o Gustavo antes da gente gravar o vídeo que essa sensação era essa mesmo. Parece que a gente tava, tipo, em órbita, entendeu? Não tava raciocinando muito. Nossa, que legal. Mas a gente nem sabia que França, Paris, Champs-Élysées, não sabia de nada. Enfim, nossos amigos vieram nos buscar aqui em Paris, né? E fomos embora lá pra Alsácia. Região da Alsácia, porque é onde eles moravam. Umas 6, 7 horas de carro. Chegamos numa cidade que chama Baldenheim. Baldenheim, vou deixar escrito aqui, porque se pronuncia em alemão, né? Baldenheim. A cidade, assim, que tem uma rua e algumas ruinhas. Só. Devia ter mais vaca do que gente. Porque, pra quem não sabe, gente, fora Paris, a França é o que, Gu? É um campo. É um campo de fazenda. Não tem... só fazenda. Fazenda, vaca, entendeu? Ou então, lá na região da Alsácia tem uva, bastante uva. Mas tirando isso, gente, saindo de Paris, vocês só vão encontrar descampado. Quem pega aquele trem rápido pra ir pra outras, Londres, né? Ou vai pra outros lugares, outras regiões, Bordeaux, na França, vocês vão ver que, assim, saiu de Paris é descampadão, entendeu? Não tem mais nada. E é muito engraçado falar disso, porque às vezes as pessoas chegam e falam pra gente, mas França tá linda, maravilhosa, tendo essa referência de Paris, porque é Paris que passa na televisão, é Paris o nosso primeiro contato. Imaginando a França, é Paris que a gente tem o primeiro contato, assim, de ver, de ouvir falar. E daí a gente passou nossas, acho que as primeiras 2, 3 semanas, assim, a gente meio que passou, vamos aterrissar. Vamos aterrissar. Em 2 semanas. Tinha acabado de casar. Gente, é uma loucura quando você tá nessa programação de casar e mudar. E aí quando você passa o casamento, logo que passou o nosso casamento, a gente já tava arrumando mala, entendeu? Arrumando mala, vamos, não sei o que, e aquela preocupação de que será que vai dar certo, e documento, enfim, né? Então quando a gente chegou aqui, a gente tava... Tipo, não sei o que tá acontecendo, sabe? Então os primeiros dias nossos na França, a gente tava muito assim... Primeiro dia não, 2, 3 semanas. 2, 3 semanas a gente tava muito assim, what? Tipo... Na verdade foi uma decisão nossa, pra gente não chegar assim na pilha. Então, pegamos aí 2, 3 semanas, aproveitamos pra passear, conhecer uma região da Alsácia que é linda. Maravilhosa. Depois de, assim, curtimos nossas... Primeira 2, semana. 3 semanas. Eu retomei meus trabalhos, né, como eu tinha falado no vídeo anterior, de que eu fiz uma primeira entrevista lá no Brasil e tal. Retomei os trabalhos aí de tentar fazer entrevista, enviar currículos e tal. A Ká tava como turista. Ela podia fazer o quê? Não podia trabalhar, não podia estudar. Fazer nada. Podia fazer era nada. Tava esperando sim o marido conseguir alguma coisa. Sim. Daí como a gente tava lá na casa dos nossos amigos tal, e o meu amigo lá é francês tal, ele me ajudou a fazer o currículo bonitinho, ficou bacana. Meu nível de francês era bem basicão, daí o que eu fiz? Estratégia, decorei o meu currículo. Então, é isso que eu sabia falar, tudo no meu currículo. Saiu fora do script, ferrou. Mas mesmo assim, no começo, né, que aqui os processos eu não sabia, era diferente do Brasil e tal. Sim. Daí me ligavam, assim, sempre uma primeira ligação, isso é igual no Brasil também, é uma ligação e tal. E daí eu fui aprendendo que tipo de pergunta as pessoas faziam. Então no começo eu respondia tudo sim, mesmo se a pergunta era, sei lá, você tem quantos anos? Sim. Você veio de onde? Sim. Tô exagerando, tá? Mas era tipo isso. Porque ele não entendia, então ele decorou mesmo ali o
currículo dele, até os nossos amigos ajudaram, né, com o que geralmente eles perguntam. Mas, gente, cara e coragem, entendeu? A pessoa perguntava ali, ele não sabia de nada. Daí eu fui aprendendo as perguntas e acho que até chegou o ponto que eu tive uma primeira entrevista assim, que a pessoa falou, então vamos para a segunda fase, vamos fazer a entrevista aí presencialmente. Daí fiz acho que umas 2 ou 3 presencialmente, lá em Estrasburgo. Eu não era, como eu falei, né, não era na cidade lá que a gente morava de 3 mil habitantes, tá? Lá só se eu quisesse trabalhar de padeiro. Entregando leitinho nas casinhas, assim. E eu fiz isso e algumas empresas de Paris começaram a me contatar também e daí mandando teste pra eu fazer em casa e tal, não sei o que. E uma delas eu fiz um teste, no dia seguinte o cara falou, não, foi muito bem, não sei o que, A gente quer fazer uma entrevista presencial, só que era em Paris. Lembrando que a gente tava perto da divisa com a Alemanha, tá, gente? Então eu tinha que vir pra Paris. 6 ou 7 horas de carro. Que aí de trem rápido dá o quê? Trem rápido dá umas 4, acho. Daí eu falei, vamos pra Paris. Eles falaram que ia pagar tudo, as passagens, tudo, então vamos lá. Sim. Daí chegou o dia de eu ir lá pra Paris, sozinho, e o meu amigo lá me ajudou, falou, você vai descer nessa estação aqui, depois vai pegar esse trem aqui, depois vai pegar esse metrô aqui, depois... Tá bom. Tipo, tá bom, mas Anotei, não sabe de nada, entendeu? Porque a gente tinha vindo, lembrando que a gente tinha vindo de carro, né, pra Alsácia, e aí ele tinha que ir pra Paris de trem, que ele nunca tinha pegado trem na vida, nós nunca pegamos trem na vida, até então. Beleza, mas eu cheguei na maior estação de trem da Europa, sim, pra me virar, Châtelet. Enorme, acho que a Camila já mostrou em alguns vídeos aqui. Sim, é bem grande. Cheguei lá, né, 500 mil buracos, escada, subida, descida, blá, blá. Mas eu me localizei, cheguei na empresa, fiz minha entrevista lá, correu bem. E os caras falaram, a gente quer você. Eu nem sabia que buraco que eu tava me metendo, mas era na minha área, isso eu sabia, mas o resto não sabia não. E assim, uma coisa que é importante a gente falar é que assim, a área do Gustavo é a área de engenharia da computação. Então, gente, essa área no mundo é muito bem vista, é muito bem requisitada. Então, assim, por esse lado, olhando por esse lado, né, Gu? Tudo bem que ele é importante falar francês, mas como a área dele é muito técnica, é uma área que contrata bem em qualquer lugar do mundo, tá, gente? Então, por exemplo, vou voltar um pouquinho. Na minha área, que isso é coisa lá do futuro ainda, que a gente não chegou nesse momento do vídeo. Nesse ponto eu tava como turista, não podia fazer nada. Mas aí quando eu fui mexer com questão de trabalho aqui e tudo, eu, por ser da área da saúde, não tive as mesmas oportunidades ou facilidades por conta da área, tá? Então, assim, o Gustavo até parece que foi assim, alegria e tal, né? Sim, porque a área dele é uma área que contrata bem, tá? Mas se você não tem essa área, se você não, né, aí você tem que investigar qual é o processo dentro do país para você começar a trabalhar, a ganhar dinheiro ou trabalhar dentro da sua área, tá? É importante. E outra coisa, uma coisa que facilitava muito, eu chegava e falava, olha, eu tenho dupla nacionalidade, brasileira e italiana. Por quê? Porque se você não tem, se você tem só brasileira, a empresa tem que tirar todo um visto de trabalho para você. Isso custa, leva tempo e não é qualquer empresa que tá afim de fazer isso. Tá disposta, né? Geralmente para cargos mais altos, cara mais sênior, level mais alto, que é difícil você encontrar um cara assim. Então quando a empresa encontra, né? Ela vai lá e banca. Na verdade, Macarena. Cacete, o que eu ia falar mesmo? Na verdade, eu fiz muitas entrevistas lá na Alsácia. E antes eu queria ficar por lá porque eu tava com medo, sabe? Tipo, a gente pegou a base de confiança nesse casal de amigos e a gente tava com medo, tipo, de ir pra bem longe assim, e daí a gente tem que se virar. Entendi nada. E a gente tem que se virar. Porque os nossos amigos, eles ajudavam, eles sabiam das coisas. Eles já tinham conhecimento do país, de como se virar, questão de documentação. Tanto que eu dei entrada na minha documentação lá na região da Alsácia, né, que é o meu tri-DCGU, que eu sou casada com um italiano, né? Então, no caso, a gente deu entrada lá. E eles sabiam como se comunicar, eles sabiam aonde ir. E isso foi muito importante pra gente, porque a gente tinha muito medo, a gente tinha medo, sei lá, né? De dar alguma coisa errada, a gente não sabia como é que era o processo, né? Então, assim, teve tudo isso, né? A gente precisou bastante ali deles como um auxílio mesmo pra traduzir coisas, pra correr atrás de documentação. É bem... Assim, todas as coisas na França que você vai mexer é papel, tá? Muita gente pergunta
assim, ah, mas eu mando um e-mail, Camila, e tal. E muitas vezes, gente, é fazer dossiê de papel e montar e entregar na prefeitura. Porque parece, né, que esse conceito de, ah, vocês moram no primeiro mundo, é a coisa mais linda do mundo. Mas aqui funcionamos à base de carta, tá, meus amigos? Se a empresa manda algum e-mail, alguma coisa, né, ok, isso também costuma acontecer por aqui, tá? Não é que é desconhecido. Mas sim, é um país que, ah, você recebeu minha carta? É assim, ah, você mandou uma carta aqui pra prefeitura? É tudo carta, tá, gente? É papel e papel e papel. Tanto que no vídeo de imigração, subcard, alguém perguntou sobre trazer, eu falei pra vocês montarem uma pastinha com os documentos e tudo, e alguém perguntou, ah, Camila, mas se eu mostrar só pelo celular não serve? Olha, é melhor trazer o papel, porque francês ama um papel, tá bom? Então, assim, é um país que né, exige muito da gente imprimir coisas, preencher coisas à mão, tá? Não é assim, então, né, vou mandar um e-mail aqui e resolver minha vida, tá bom? Depois de assinado meu contrato, peguei esse contratinho, daí tem que voltar também, né? Tudo de novo, né? Trem, metrô, e voltando, sei lá, voltei que horas? Era, acho que às 10 da noite era. Eu acho que era mais ou menos isso, já tava tarde, assim. Devo ter chegado 11 da noite lá na estação lá da cidade. Nesse dia. Primeira vez que a gente falou, ufa, né? Alguma coisa aí que a gente tava esperando muito, querendo muito que desse certo, aconteceu, foi muito bom. Depois que o Gustavo chegou aqui, não, chegou lá, no caso, né, na Alsácia, a gente tava morando na Alsácia, a gente falou, pô, que legal, que bacana, o Gustavo fechou o contrato, uhul, e casa. Agora temos que mudar, né? E casa, e aluguel de casa, e panela, e ferro, e tábua de passar roupa. A gente não tinha nada. A gente não tinha nada, gente. A gente só tinha as roupas que a gente tinha levado e alguns objetos, assim. A gente ficava dormindo na... Como é que fala? Lá em cima, amor? No sótão. A gente ficava no sótão. Então, tipo, era um lugar muito pequeno. Cara, tava calorzaço naquela época e a gente ficava calor. Até os nossos amigos muito queridos colocaram pra nós, assim, tipo um arzinho condicionado. Mas era muito quente, né, amor? Era muito quente. E, assim, a gente começou a nossa vida, né? Naquele quartinho lá, mas eu dou graças a Deus que a gente aprendeu demais naquela época. Foi uma época, assim, muito feliz também, porque a gente passou um tempo com eles, foi muito divertido, a gente trocou muitas experiências, a gente teve muitas experiências engraçadas, então foi muito legal. Aí a gente precisava correr atrás da casa, né, de uma casa pra morar, de coisas pra casa, porque a gente não tinha nada. Sim, e eu avisei lá no serviço, na verdade, ó, beleza, vocês estão me contratando, mas eu preciso aí, acho que 3 ou 4 semanas eu pedi, preciso mudar. Até me lembro, tava previsto pra eu começar dia 2 de novembro. Acho que tinha, um mês a gente tinha. Daí, ao mesmo tempo, nossos amigos já tinham uma viagem programada pro Brasil, iam passar, acho que umas 3 semanas no Brasil, e a gente ia ficar lá, né, tomando conta da casa. Sem falar nada de francês. E eu procurando casa daí, né? Passou da procura de emprego pra de apartamento. De apartamento, Daí procura. O problema é que eu não tinha noção de como fazer essas coisas. Então, o que a gente fez? Vamos ver o que vai ser mais próximo ali de onde eu vou trabalhar e tal. Tentar pegar um final de semana, marcar um monte de visita no final de semana e decidir, né? Nesse final de semana, nesse monte de visita que a gente conseguiu. E foi o que a gente fez. A gente acho que marcou umas 5 visitas em 2 dias, por aí. Não foi tanto, hein? 5 não é nada, na verdade. Mas é o que dava, gente. Daí pegamos, viemos de novo pra Paris. Viemos de trem, eu e o Gustavo, com uma malinha de mão. E aí a gente dormiu num hotel. E ficamos de um dia pro outro só e fizemos as visitações. Só que teve um detalhe bem interessante no meio dessa história, porque eu não tinha chip de celular, não tinha do chip daqui da França, então não tinha como 3G, no meio da rua não tinha. O único que tava com chip com internet era o Gustavo, só que o celular dele tava com a bateria viciada, amigos. Então a gente ficava no meio da rua, andando no Google, só que a bateria desligava assim, puf, entendeu? Acabava no meio da rua e a gente perdido, sem saber onde era a casa, como falava francês, porque a gente veio sozinho, a gente tinha que desembrulhar o francês aqui com a pessoa que tivesse aqui pra atender a gente. E com a bateria de celular. Graças a Deus que nos McDonald's tem tomada. Então a gente pegava os McDonald's e carregava a bateria. Carregava, mas assim, a gente não tinha carregador portátil na época, eu não trabalhava jamais, nem imaginava trabalhar como youtuber. Eu já tenho carregador portátil pra tudo que é lado, mas assim, na época a gente não tinha, gente ficava no meio da rua, o celular acabava a bateria, entendeu? Eu ficava possessa, porque imagina o medo, o cagaço, e não tinha como resolver aquilo naquele momento, né? A gente tinha que resolver uma coisa por vez. Sim. Mas olha, até que a gente visitou essa casa aqui, que é o que vocês conhecem, tem aqui ó o card de
de... Ah, outro card? Porque eu Sobe mostrei card, aqui, então. ó, a Turma casa nossa, pra vocês. nosso AP. A gente chegou aqui arrastando as malas, assim, malinha de mão. subida, nossa senhora, meu Deus. Daí a proprietária tava bem na janela tava ali lavando fora. lá a janela, lá fora e tal. Daí já você, então tá. Estamos subindo aí. Sobe aí, sobe os dois, sem saber um nada de Daí fazer. começa a proprietária. Ah, vous avez ici, un truc, un truc ali, un truc ali, un truc ali, não, mas esse truc lá, esse truc lá. Ou seja, a gente viu tudo e não entendeu nada. E sabíamos que tinha um monte de truque na casa. Mas das que a gente tinha visitado, foi o que a gente mais gostou. No dia mesmo, depois no final assim do dia, a gente decidiu ligar pra ela, falar, vamos ficar e tal. Mas aconteceu até que um negócio bizarro, né, como eu não entendia muitas coisas. A hora que eu liguei, eu falei lá um monte de coisa com ela. E eu entendi que não ia fechar, que não ia rolar, que ela não podia fechar porque foi muito rápido. Né? Eu tinha entendido isso. Daí eu desliguei o telefone e falei, ai, que merda, a casa que a gente mais gostou, e agora, não sei o que, vamos desistir, vamos tentar voltar pra lá, eu tento ainda achar emprego lá, porque a gente não tinha gostado, né, das outras casas, a gente tinha gostado dessa. Aí a gente começou a sofrer com essa questão, porque o Gustavo tinha entendido na ligação que a proprietária negou, né, de alugar pra nós. Como, tem essa questão também, quando a gente é recém-chegado, aqui no caso a gente tá falando de Paris, o Gustavo, ele tinha um contrato já indeterminado, né, tem o CDD, né, que é o contrato determinado, então tempo determinado, então por um período você trabalha, depois daquele período você sabe que você não vai ter mais aquele trabalho. E no caso do Gustavo, ele já tinha um CDI, que era um contrato por tempo indeterminado, quer dizer, a segurança de você ter coisas aqui, comprar coisas aqui, se garantir, né, no banco, alguma coisa, é maior. As pessoas conseguem alugar melhor, vamos dizer, confiar melhor, né, se você está querendo comprar alguma coisa, se você tem um contrato nessa conjuntura de CDI. E a gente tinha, só que o problema é que a gente era recém-chegado aqui em Paris, né, não tinha tempo de trabalho, tempo que estava aqui e tal. E isso é um motivo bem forte pro proprietário, no caso a gente alugou com o proprietário, pra dizer, né, tá. E assim, eles são muito chatinhos, tá, gente? Eles pedem muita coisa. E mesmo com o CDI, eu tinha CDI, mas eu não tinha começado ainda, então eu tinha 3 meses de experiência. Ou seja, eu não tinha nada garantido. 3 meses de experiência aqui na França com o CDI, pode ser mandado embora e aos meses de experiência. É arriscado. E eles geralmente, na região de Paris, pedem 2 a 3 fiadores às vezes. Aliás, quanto mais caro, é certeza que vão pedir 2 a 3 fiadores pra você. Então, a gente não tinha muita grana, né? Então, a gente não tinha muita grana. Modesto. Nossos amigos foram fiadores, deu tudo certo, a moça aceitou, a proprietária aceitou. Ela só tinha pedido um fiador, né, no caso. Aceitou. Eu falando aqui que ela não aceitou, mas ela aceitou. Então por que ela aceitou? Meia hora depois, eu recebi um e-mail, daí eu falei, amor, recebi um e-mail, ela aceitou! Eu entendi errado! Não, eu já tinha sofrido do coração, gente, porque eu tinha gostado muito da casa, a gente já tava chorando. A gente chorou muito, porque a gente falou, nossa, deu errado, ela não fechou com a gente, ela não quer com a gente, né, não quer fechar com a gente. As nossas condições não foram boas na avaliação dela, então a gente começou a chorar, ai, que dó, que pena e tal. E nisso, gente, um detalhe também é que a gente só tinha esses 2 dias pra procurar casa. A gente veio num dia e dormiu, e depois no outro dia a gente ia embora, pra voltar pra Alsáce. E tipo, não tem dinheiro pra ficar pegando trem e voltando, porque era caro. É caro. Então, a gente já tava voltando pra Alsáce e assim, com aquela certeza de que tinha dado errado a única casa que a gente ia gostar. Porque o resto a gente até poderia tentar fechar e tal, mas a gente não queria também. Então foi uma novela mexicana. Eu sei que aí deu tudo certo, a gente chegou lá na Alsáce, o Gustavo viu esse e-mail, aí a gente ficou mais animada e tudo. Mas a gente precisava comprar as coisas, porque a gente não tinha nada pra casa e tudo. O que a gente fez, Gu? Daí como que a gente vai mudar, tal? Ou a gente mudava e chegava aqui sem nada e ia comprando as coisas, ou a gente já comprava as coisas lá e trazia tudo pra cá e já pelo menos o necessário básico a gente já equipava, né? Daí, como o meu amigo ele propôs da gente alugar e tal, e ele vinha dirigindo tipo uma minivan assim, com as coisas, daí a gente viu com eles no IKEA, da Alemanha inclusive, que era perto da fronteira lá, e compramos um monte de coisa, né? Assim, cama, armário, rack da televisão, um monte de coisa.
Não compramos quase tudo da sala ainda, sofá e mesa pra sala a gente não tinha comprado. E os eletrodomésticos a gente comprou usado. Sim, tem um televisão. site aí que a gente compra coisa usada, daí acabamos comprando TV, máquina de lavar roupa, geladeira, usado assim. Então não saiu tão caro. E fizeram essa compra, né? A gente ia estocando, né? Não na casa. Na casa dos amigos. Na casa deles, no corredor. No corredor onde casa, dava. Eles, nossa, foram super gentis com a gente. E as coisas, a gente comprou muita coisa em brocante, cara. Sim. Que a Cara acho que já comenta aqui, uma feirinha que as pessoas vendem as coisas e tal. Principalmente coisa de cozinha, talher, prato, essas coisas. Fizemos a gente fez uma compra, assim, sabe, do básico mesmo, gente. Não tinha... A gente entrou dentro de casa, assim, não tinha nada, quase nada. Mas pelo menos uma cama pra deitar, dormir, a gente tinha. A televisão, né, amor, que a gente trouxe junto com o Rá, que é o que tinha na sala. E as coisas de cozinha, porque a gente precisava fazer comida, enfim. Inclusive eu lembro muito bem que quando a gente chegou, a gente não sabia como fazer mercado. A gente trouxe até uma compra do mercado da Alemanha, porque lá é muito barato as coisas. Então a gente pegou, aliás, fica a dica, que as coisas lá na região da Alemanha é muito barato, supermercado, doce, tudo bolacha, as coisas muito baratas. É coisa de centavos, enquanto que a gente paga 2, 3 euros, lá você paga 50 centavos, 1 euro, na mesma coisa, sabe? É muito, muito barato mesmo. E viemos, e os nossos amigos nos ajudaram, fizemos a mudança. No dia que a gente veio mudar, eles... um detalhe importante é que as coisas aqui na França não tem montador que vai na sua casa e monta, tá? Então as coisas veio encaixotadas, a gente tinha que abrir e montar na mão, tudo, tá? Tudo, nada que você compre aqui, vem um montador na sua casa como é no Brasil e monta as coisas pra você. Você compra as coisas e você monta sozinho na sua casa. Vem um manual, tudo bonitinho, as peças tudo bonitinho, mas é você que põe a mão na massa. É facinho. Só dá o dedo, porque... era muita coisa, então era muito parafuso pra rosquear, então... Dependendo do móvel, né, do que por exemplo, a cama a gente comprou com gavetas embaixo, assim, então tinha que montar gaveta por gaveta. Então se você compra alguma coisa que é muito cheia de tatatá, com certeza você vai ficar com a mão cheia de tatatá, entendeu? Porque é muita coisa que você tem que ficar apertando e tal. Mas enfim, mudamos, fizemos isso, e a partir daqui vocês vão continuar acompanhando nossa série, tá? Porque a gente agora vai contar como é que foi aí a primeira semana de trabalho do Gustavo, o que eu fiz aqui, que eu falei pra vocês que eu tentei entrar no mercado de trabalho aqui na França, contando também as nossas aventuras aí, acompanhem a gente, tá? Clica aqui no se inscrever pra vocês não perderem os próximos vídeos e a gente espera muito que vocês tenham gostado de mais essa parte aqui da nossa história, certo? Se inscreve aí, gente, deixa o like, deixa o comentário pra gente saber. Até o próximo vídeo. Isso aí, um beijo. Tchau. Tchau.